site, Renatão, que chama BioDigicon. É uma turma de vários cientistas que estão denunciando as cidades inteligentes. E eu acredito assim, né? Quando eu vi o Pix a primeira vez, ali eu entendi do tipo assim, ó, agora a gente tá entrando na era de onde tudo é revelado, onde não tem nada escondido. E para ser sincero, foi quando eu comecei a ouvir o John McAfee e eu entrei mais pro time Monero, né? Só que assim, McAfee? É, o McAfee, né? Isso. Que cortar o próprio pau também. Você já assistiu aquele gringo na Netflix? A mulher fala que ela pagava pra cagar nele a porra toda. Isso, não, o cara é doente mesmo, né, velho? Ele era muito louco, era uma pessoa... mas, você assistiu o gringo na Netflix? Eu assisti, mas o que eu acho, assim, eu mais vi as entrevistas dele mesmo, assim, né? Eu gostava de ver os podcasts do cara, assim, sempre achei, assim, esse cara é figuraça total, assim, né? Mas ele era do time Monero, né? Ele falava assim que o Bitcoin... Não, em geral, cada semana ele era time uma criptomoeda e depois ele foi time Ghost, né? Que era a própria moeda que ele desenvolveu, né? Mas assim, ele argumentava, né, Renatão, que o Bitcoin, a questão do protocolo era uma coisa insegura, porque você tá exposto... Tem a questão, eu não sei muito, você vê, eu tô falando de forma genérica, porque é só o que eu lembro ali do que era dito pelo homem. E eu queria entender de você mesmo, assim, uma pergunta genuína mesmo, porque... Ele argumenta que o Bitcoin é completamente inseguro. É uma coisa assim, ó, o Bitcoin, na verdade, é uma espécie de projeto que é para você ter a normalização, né, da criptomoeda, mas ele vai ser substituído uma hora por uma outra moeda mais perfeita, né? Então seria o caso. E eu queria saber de você, Renatão, porque, enfim, essa opinião que eu tenho é do McAfee, né? É. Ela dele mudava de opinião cada semana, né? Mas a questão é a seguinte: você tem condição de ganhar mais dinheiro sabendo que o mercado vai subir ou cair 50%? Se a gente souber amanhã, se a gente puder provocar que o mercado vai cair ou subir 50%, a gente consegue ganhar mais dinheiro quanto? Pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Pra baixo. Claro. Cai 50%, você dobra shortando, não é isso? Sim. Isso. Subir 50%, você só ganha 50%, não é isso? Se alguém tiver alguma maneira de destruir o Bitcoin e puder shortar, é fácil shortar Bitcoin hoje, você shorta até em bolsas internacionais, em volume de bilhões, com maior facilidade, não é isso? Shorta. Se alguém soubesse hoje como é que faz o Bitcoin cair 90%, 95% de valor, era melhor ele esperar mais ou ele usar antes que outra pessoa descobrisse? Usar antes, Rápido, claro. se outra pessoa descobrir essa porra que você sabe não vale nada, não é isso? Exato. Isso, instantâneo. Que nem faz com shitcoin. Shitcoin é literalmente isso. Quanto é que tá o market cap do Bitcoin? Entra aí, Coin Market Cap, não é isso? Uhum. Quanto é que vale 120 mil dólares vezes 19 milhões de Bitcoin, não é isso? O cara tem um potencial de fazer um dinheiro maior do que esse, shortando Bitcoin, inclusive mercados convencionais. Porque a segurança do Bitcoin é que isso existe há mais de 10 anos de maneira relevante, e se alguém soubesse e o cara for um racional e consistente, ele vai usar na hora, não é isso? Se você souber agora uma maneira de desvalorizar, de destruir o Bitcoin e não usar, você é burro, porque outra pessoa descobrindo amanhã toma seu dinheiro, não é isso? Sim. E não é micharia, é dezenas de bilhões de dólares ou centenas, não é isso? Ou não? Uhum. Não é uma Sim. questão lógica. Alavancado. Novamente, a questão de teoria dos jogos. A resposta para por que os governos não vão impedir transações de Bitcoin, além da dificuldade técnica disso, é a questão de teoria dos jogos, que só existe cartel quando todos podem retaliar todos os outros e os estados não podem retaliar todos os outros. E é por isso que os Estados Unidos não tomam a internet de Coreia do Norte, de Cuba, de Rússia. Eles estão fora da internet ou eles têm o nome dele direitinho lá? Tem, bonitinho. Tem Bonitinho. Os países bolivarianos estão inimigos, ele quer destruir o cara, mas ele não consegue tirar o cara da internet. Porque a rede centralizada, ele simplesmente vai ter duas internets, né? Isso vai ser um fork da internet. Da mesma maneira, essa resposta também é a resposta da teoria dos jogos. Se alguém souber por que a CIA não criou o Bitcoin, se a CIA tivesse criado o Bitcoin, qual seria o objetivo dela? Popularizar meios de criptografia que ela poucos anos antes achava que era crime exportado dos Estados Unidos, viabilizar que os inimigos dele fizessem transações que ele não pode controlar. Se fosse pra dar um rug pull, já teria que ter dado, porque qualquer outra pessoa que descobrisse como é que dá o golpe, já teria dado o golpe, você perde todo o dinheiro, não é isso? Uhum. Mas às vezes o golpe não é necessariamente uma questão de ganho financeiro, é uma intel que você tem a respeito dos seus opositores. Mas o Bitcoin é um programa, é um protocolo, é como o português, é código aberto. Milhares de pessoas, se você quiser, você chega lá e lê todo o protocolo e já foi modificado centenas de vezes. Será que durante 20 anos, milhares de caras de altíssimo nível não iam perceber alguma maneira do cara quebrar quebrar? O cara inventou uma forma. Mas não é quebrar. O cara inventou uma forma, o cara inventou um backdoor há 20 anos atrás, que 20 anos de código aberto ninguém nunca descobriu, sendo um dos códigos mais lidos do mundo por dezenas de milhares de pessoas por ano.
Pô, você tá apostando realmente que a humanidade é bem boa. Esse cara é um cara pica, não é isso? Que ninguém nunca percebeu, ele lê na porra aberta, não é isso? O que ele faz, né? Isso, mas não é uma questão do código. É Sim. assim, se você consegue ter um acesso às transações, você consegue fazer mapas entre as transações numa rede de registros perfeitos. Consegue. Então eu consigo puxar. Consegue. Se eu souber o seu par de chave, eu consigo entender com todo mundo que você Não, faz se você tiver o meu transação. par de chave, você saca meu dinheiro. Aham. Se você tiver a chave pública e privada, você saca meu dinheiro. O dinheiro é seu, não é meu. A questão é que o cara que faz transação ilícita, ele faz transação em cash. Ele não vai ser associado a isso em nenhum negócio de compliance. Tem, inclusive, um monte de político no Brasil que só compra Bitcoin virgem. O cara só compra Bitcoin direto do bloco que ele foi minerado. Minerador. E compra a chave original. Diz, não minerei minha casa em 2012. Você não viu essa semana que o cara disse que achou o Bitcoin? O cara contratou um escritório de advocacia, deu aviso legal que achou coisa achada, né? Que achou a chave do cara, não é isso? Que devia ser dele mesmo, e que se 90 dias ninguém movesse era dele, o cara se apropriou legalmente, ele conseguiu a propriedade dele zerada, né? NFT também é obra de arte, a porra toda é 99% lavagem de dinheiro, não é isso? Isso. Tem. O Renatão, recentemente deu um bafafá aí entre Monero e Bitcoin. Estavam falando a questão de protocolo de segurança, né? Eu não entendi nada, eu queria entender sobre esse assunto. Por que Não tô sabendo, não teve isso? teve um pessoal aí, deu um bafafá falando assim, não, aqui tá aprovado, a Monero é 1000 vezes melhor que o Bitcoin, não sei o que. Deu uma discussão séria mesmo, o pessoal colocando Tô lá por linhas fora. de código. Então, cara, porque, assim, eu quando... Quem quiser ter uma discussão técnica, vá pro Discord lá do Bitcoinheiros. Tem Miguel, tem uma galera lá que Vai saber explicar isso vai aí. saber. Inclusive chamaram vários caras do Monero e eles não apareceram. Toda a discussão. Tipo assim, eu geralmente. palhaçada, né? Os caras que são. Eu não conheço profundamente nenhum defensor do Monero que tenha conhecimento técnico do negócio e vai aparecer pra discutir com a galera. Geralmente são caras que estão realmente muito frustrados. Se eu tivesse descoberto o Bitcoin em 2013, 2014 e eu tivesse apostado tudo em Monero e diminuído minha riqueza centenas de vezes, eu também ficaria Pois muito é. aborrecido e agressivo a vocês. Pois Hein? Geralmente, quando o cara odeia Bitcoin, os maiores odiadores do Bitcoin não foi o cara que não comprou, não. Foi o cara que teve a oportunidade, Vendeu. comprou e por algum motivo vendeu errado. Aí o cara, Isso. ele, pra fazer o cope, pra não assumir que ele é um merda, que ele fez merda, que ele destruiu o futuro dele e da família dele, ele precisa descobrir ele precisa justificar isso, não é isso? Não tem um cara da Unicamp aqui, que desde 2012 que diz que Bitcoin é merda, e tá vivendo do saláriozinho dele aqui da Unicamp, com o nome do cara lá. Mas o cara é um merda, o cara tem milésimos, mil vezes menos dinheiro do que o pior aluno dele que aceitou o Bitcoin. E se ele assumir que ele fez merda, ele assume que ele é um merda, que ele destruiu a vida dos filhos, da família dele, que ele é um meganha do Estado, que o governador mandar ele vai ter que fazer, senão ele passa fome, que ele não gera nenhuma riqueza privada, não é isso? Pois é. Que ele é um parasita estatal. Se ele assumir isso, ele vai se matar, não é isso? Acabou de meter o tiro na cabeça ou não? Vai acabar todas as Você- ilusões. Tem uma frase aí de um desses filósofos que diz, né, que você mede o tamanho do homem pelo tamanho da verdade que ele consegue enfrentar, né? Nietzsche. Tem umas verdades que eu não quero enfrentar. Você quer saber quantas rolas sua mãe chupou? Você quer saber isso? Eu tô não bem quero tranquilo, saber. exatamente, Eu não quero é. saber isso. Pois Tem é. coisas que eu não tenho verdade que eu não quero enfrentar, né? Isso ou não? Pois é, exatamente, Hein? Você quer pô. saber quantas rolas sua mãe chupou? Não, pô, que isso? Não quero nem você- saber, é isso ou não? Isso não é na minha conta, velho. É, Ou não? exatamente, Porque é. Foi minha discussão lá que vai só polemizou. Eu digo, rapaz, eu não quero saber de minha mãe, eu vou saber da mãe de Deus, não é isso ou não? foi. Isso não é de minha conta, eu não Pois é, quero. pois é, Não tô nem quero aí, saber. caguei, Como é você- o Vilela lá, eu não quero ser preso, eu não quero saber, nem isso, eu não quero. Eu não quero ser estuprado. Eu tenho, Não, a tem gente- coisas que ele tem que enfrentar, que se você não enfrentar, você se fode. Você Sim, concorda sim, comigo ou não? claro. Eu digo, ó, velho, sua mulher tá fazendo psicologia na federal, isso vai dar um problema. Se você não enfrentar, você vai se fuder, não é isso Exato, ou não? Ou não? exato. Agora a sua mãe, uma coisa que já passou, que não, não vai fazer Pois diferença é. nenhuma, não é isso ou não? Hein? Deixa O quê? passar. Coitado. Tá. A minha mulher, minha filha, eu quero saber o que tá acontecendo, não é isso ou não? Hein? Agora Sim. minha mãe e minha avó já era, né? Hein? Já era. E pior que de uma certa forma, né, Renatão, nesse caso assim, né? Tem pessoas que querem saber, não por querer encarar a verdade, mas como um mero fetiche mesmo, assim. Piorou ainda Quer mais, parar, né? Piorou Quer- ainda mais, Que é a né? nossa, que é a nossa O quê? discussão sobre o Epstein, né, Vitão? Até o Isso. programa que a gente fez Isso. o último. Que muitas vezes as pessoas, elas têm esse justiçamento a respeito do Epstein, não por causa da rede de comprovar que ele gerou com o apartamento dele em Nova York, ou com a ilha dele, ou o Novo México lá que ele tinha, mas na verdade o pessoal quer ver um cara mexendo com a criança. Essa é a verdade no final Não, do dia. e não é só mexendo com criança. É fazendo um ritual satânico num templo feito pra fazer sacrifícios humanos, não é isso? Isso. É tipo um outro nível de negócio. Não é só mexer com criança. Exato. E a maioria dos caras que estavam lá, eles não eram pedófilos. Uhum. Eram caras da mídia, né? Eram caras que queriam cargos de poder, Você posição. vai botar um cara pra ser governador, senador, presidente da república, sem você ter nada contra o cara vai dar as costas pra você, pra não ligar, pra não atender seu telefone no dia que tomar posse?
Você tem que ter uma garantia, um colateral, não é isso? Isso, e até a gente até explicou a linha do Compromar russo mesmo, né? O principal opositor do Putin recentemente teve um vídeo vazado, foi em 2018, dele com uma mulher da oposição, os dois na cama falando mal de um monte de gente da política russa, e o cara perdeu a eleição por causa disso. Alexandre o Grande não foi criado com o pai. Uhum. Ele foi dado como garantia um contrato, não é isso? Na hora que o cara tem a sua mãe e seu filho na mão, não é isso? Pois é. Você vai fuleirar com o cara? Exato, né? E não tem também o cinismo comunista, que tem se não me engano, os sovietes também tentaram dar uma pressionada, acho que num tailandês ou num indonésio. E aí o cara falou, tá bom, manda um vídeo pra mim aí, que eu vou publicar pra todo mundo aqui, que a gente quer ver esse vídeo aí, deu comendo as crianças. Tá nem aí, sabe? E eu acho assim, né, que essas pessoas também são muito sensíveis, né? Esse pessoal que você mesmo citou, né, de exemplo. Essas pessoas da mídia e tudo mais, pessoas que querem entrar na política. Mas hoje em dia... São muito a imagem, né? O problema é que hoje em dia, com a inteligência artificial, o cara pode criar vídeo de qualquer coisa, de qualquer um. Pô, pois é. E hoje em dia, dar a bunda, usar droga, porra toda, como é que chama? É o mais normal. É orgulho. A única coisa que sobrou é pedofilia e assassinato. Pois é. O cara estuprar e matar uma criança. Aí, meu irmão, isso aí, nem os esquerdistas não vai achar bonito, não é isso ou não? Foi a única coisa que sobrou, não é isso ou não? Foi a única coisa que sobrou, não é isso ou não? Ou pior, fez o cara lá, o cara é loucão, tá saindo da missa lá no inteligência artificial lá. Fala, o cara arrombado, um hipócrita aí, tá na missa aí, ó. Tá louco, né, cara? Mas esse negócio do... Eu tava falando com o açougueiro, foi na sexta-feira, né, a gente conversando. Eu tenho algumas reservas, assim, com questão de criptomoeda e tal, porque, assim, me parece que quando houver um papa legítimo, esse papa vai decidir sobre a questão do Bitcoin. Vai haver uma decisão papal, eu acredito nisso, na questão de dinheiro digital e tal. E o meu ponto, assim, de ressalva, não entenda errado, Bitcoin eu uso como poupança. Sabe, porque a questão é assim, se deixar na poupança, tá fudido seu dinheiro. Assim, literalmente. Então, assim, Bitcoin é poupança. Assim, eu encaro dessa forma, mas eu também não posso deixar de ver que o Bitcoin introduziu no planeta, para a humanidade, a tecnologia de registro perfeito no espaço-tempo. E que eu não vejo, eu não consigo ver outro caminho a não ser o próprio anticristo se utilizando dessa tecnologia, ou numa versão melhorada, para poder fazer o domínio que vai vir no fim dos tempos de fato, né? Controle total, 666. A blockchain não é uma solução barata. Blockchain é uma solução extremamente cara, não é isso? É por isso que a maioria das shitcoins elas não fazem sentido, elas só são golpes financeiros. Porque não existe sentido de ter 10 mil blockchain no mundo, não é isso? O Bitcoin não é uma solução perfeita nem eficiente. É uma solução altamente ineficiente, mas altamente eficaz. O dinheiro centralizado do mundo, que são as CBDCs, é muito mais econômico porque é centralizado. É mais racional você ter 3 nuvens no mundo ou 4 data centers em diferentes continentes do que você ter 400 mil computadores tendo que ser sincronizado a cada 10 minutos, não é isso? É muito mais barato, até menos, muito mais racional, não é isso? Sim. O Bitcoin não é uma solução perfeita nem eficiente, é uma solução eficaz. Inclusive o professor Alexandre Costa dizia que até uns 5 anos atrás achava que o Bitcoin era o dinheiro do anticristo, que ia ser a única moeda mundial. Que ele só se convenceu que isso não era verdade, porque ele entendeu que uma vez inventado o Bitcoin, qualquer pessoa poderia inventar sua moeda em casa. E o próprio Bitcoin força a criação de outras moedas. Toda vez que tem um fork, que alguns nós querem fazer uma outra regra, isso imediatamente cria uma outra moeda. Então o Bitcoin, ele não tem como ser a moeda única mundial, porque havendo o Bitcoin, inevitavelmente vão criar outras moedas que são os forks. E você só vai saber qual Bitcoin é verdadeiro na hora que você vê, depois de meses ou anos ou décadas, qual que se tornou dominante, não é isso? Mas o Bitcoin impede. Você já leu um livro chamado Thank God for Bitcoin? Não. Tem vários pastores, tem gente árabe, judeu, a zorra toda, inclusive discutindo em aspectos religiosos. E muitas pessoas acham que os 1000 anos com o diabo aprisionado vão ser os 1000 anos sem fiat. Porque o diabo é o pai da mentira, não é isso? E não tem mentira maior do que as moedas. Geralmente com caras, fazendo idolatria de assassinos, ladrões, a porra toda a cara dos vagabundos. No caso do real, é a cara de quem no real? Da Marianne, que é o símbolo da Revolução Francesa, assassina de padres e freiras, não é isso? Exatamente. Não é isso? A Marianne ali é o símbolo de uma revolução satânica, não é isso? E geralmente é a cara de algum assassino, ladrão sendo idolatrado na porra, não é isso? É uma mentira. E atrás é o bichinho. É uma dívida que o devedor diz quanto vale. Que o cara diz quantos reais existem, então ele define quanto vale. É uma mentira satânica, velho. Ok? Eu não sei se o Bitcoin tem uma natureza... ele pode ser utilizado pro bem ou pro mal, como todas as coisas. O problema é que a Fiat é uma coisa criada, baseada em uma mentira. Ele é derivado de uma mentira e só serve a mentira. Ele serve